Não só por tudo que a gente está passando, né, dentro do nosso país, dentro do nosso planeta, mas as nossas revoluções interiores, porque eu acho que a maior de todas as revoluções é a que você faz com você, é que eu faço comigo, é que nós fazemos conosco. E a nossa conversa de hoje, a diferença entre movimento e doutrina espírita, pode parecer assim para as pessoas, nossa, mas será que as pessoas não sabem diferenciar a doutrina do movimento? Algumas pessoas não entendem. Elas acabam misturando, né, o que é do movimento e restrito e exclusivo do movimento. Porque o movimento, o que é um movimento social? Pessoas reunidas em prol de um objetivo único. Isso é um movimento. São os movimentos sociais. A gente tem vários. E o movimento espírita é um movimento social. Ou seja, é um movimento em que pessoas se reúnem para defender ideias, para defender posturas, valores, pontos de vista. A doutrina espírita, se você é espírita, então com certeza, minimamente falando, você tem que conhecer o Pentateuco. Infelizmente, e aí eu digo por experiência já de 40 anos de doutrina espírita, mais de 40, mas enfim, vamos colocar como 40 anos, acho que eu tenho uns 45 anos, e eu passei por várias casas por eu morar em várias cidades. Hoje eu moro em São Paulo. Então eu tenho observado nas casas, muitas casas que eu já passei, que as pessoas entram, né, vão buscar a doutrina espírita por curiosidade, por necessidade, por dor, seja dor espiritual, física, enfim, vão buscar consolo. Que esse é, já que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, elas vão buscar, e essas que creem nesse quesito, vão buscar as casas espíritas por um consolo, seja afetivo, emocional, espiritual, não importa. E nós temos que amparar e dar o consolo que essas pessoas necessitam. Mas aí elas acabam ficando. E muitas vezes a gente percebe mediunidade, algumas ostensivas, outras não. E as pessoas acabam se afeiçoando ao grupo e até por gratidão permanecem. O primeiro problema começa. Se você não busca por, uh, por amor né, a você, a doutrina, ou seja o que for, você tem que conhecer. Eu não posso me dizer espírita, eu posso ser simpatizante, eu posso ser espiritualista, e existem algumas confusões entre doutrina espírita e espiritualismo. Não são a mesma coisa. Né? Eu não tenho absolutamente nada contra os nossos irmãos da Umbanda, pelo contrário. Eu acho que todos nós que falamos em nome de Jesus, que falamos em nome de Deus e que praticamos o bem, está em nome dele. Mas a doutrina espírita, ou a doutrina kardeciana, não kardecista, é kardeciana, porque Kardec, ele não criou esta doutrina. Ele é um espírito elevado, que fazia parte da equipe do Espírito de Verdade e teve que reencarnar para fazer essa compilação e essa codificação. Como cientista que Kardec foi, ele estudou com Pestalozzi, e ele era um cara da ciência, porque para dar esta pegada científica, porque a doutrina espírita ela se baseia no tripé ciência, filosofia e religião, ela vem para dar um upgrade, né, um up dentro dos ensinamentos do nosso amigo Rabi, do nosso mestre Jesus. Então, o que nós entendemos? Aquilo que está no Pentateuco. Kardec, ele juntou, né? Ele foi parte do Espírito de Verdade, vários médiuns fizeram parte da codificação. E esta codificação foi feita de maneira científica, ele desenvolveu um método, tá? Só para vocês terem uma ideia do que seja a doutrina espírita. Então, ela se baseia em 5 obras: o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Então, cada uma dessas obras vai nos levar, nos direcionar e nos reforçar, nos ancorar
nesse tripé de ciência, filosofia e religião. Pois bem, a primeira federação, a Federação Espírita, que já é o movimento espírita, foi criado no Brasil no século XIX. Então, lá já há muito tempo. Qual é o papel da federação? Qual é a função, né, dos movimentos espíritas? É que nós pudéssemos nos reunir, porque nós nos fortalecemos nos grupos. Por isso que as religiões a gente trabalha em grupo, né? Portanto, o movimento, ele tem como finalidade, vamos pegar ali, a FEB diz o seguinte, que todos nós espíritas deveríamos conhecer, saber diferenciar uma coisa da outra. Mas, gente, não é assim que acontece. Eu acabei de dar o exemplo das pessoas que adentram a doutrina espírita e por agradecimento, por se sentirem bem, ali elas permanecem. Então, nós temos dentro de uma casa espírita, né? Porque a doutrina espírita, ela comporta o estudo e a caridade. Ou seja, Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Tanto que Chico dizia que se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não tinha salvação, ele não seria espírita. Nós temos que... nós não podemos confundir a doutrina com o movimento. E as pessoas fazem isso. Isso está na federação? A USE falou? Está na confederação? Não está? Não. Então, esse